Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos falando a respeito da nossa identidade, das nossas responsabilidades e dos nossos privilégios de estarmos em Cristo, né? De termos a nossa identidade em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre o privilégio de sermos servos de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Nesse capítulo nós, então, vemos que todos nós somos servos de Jesus Cristo. Todos temos um chamado de Deus para servir os outros em determinadas funções. Podemos também, ao lermos essas cartas de Paulo, descobrir que Deus nos separou para cumprirmos nosso chamado em determinada área ou especialidade. Então, servos. A palavra utilizada por Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 1, traduzida para servo, significa literalmente escravo. A maioria de nós associa a escravidão à forma em que ela foi praticada em nosso país. Mas na cultura romana, a escravidão não era nem de perto assim tão difícil ou humilhante. Para nossa compreensão, portanto, servo era provavelmente, na maior parte das vezes, uma melhor tradução, então, para esta palavra. Entretanto, nós devemos também lembrar que, embora na época do Império Romano os escravos tivessem permissão de comprar a liberdade, e muitos o fizeram, no período em que eram escravos, eles, na verdade, pertenciam aos seus mestres. Então, é nesse sentido que nós podemos entender a posição semelhante à nossa, pois somos propriedades de Jesus Cristo. Se Paulo começa então a sua autodescrição chamando a si mesmo de servo de Cristo, de escravo de Cristo, devemos nos perguntar o que quis dizer com essa declaração. A resposta é que Paulo estava servindo a Cristo enquanto servia as pessoas no contexto então do seu chamado. É fácil imaginar que, servindo os outros em seu ministério, Paulo estivesse genuinamente servindo a Cristo. Mas e quando a maioria de nós que nunca esteve a serviço direto do Evangelho em nenhum período da nossa vida? Será que um encanador cristão, um professor cristão, no desempenho da sua profissão, pode dizer que ele é servo de Cristo? E o que dizer de um programador de computadores, um contador ou um chefe de cozinha? Ele poderia dizer: eu sou um servo de Cristo? Paulo ele dá essa resposta para nós. Quando se dirige então aos escravos lá em Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 24, ele fala assim: Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar a homens, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi aos Cristo, o Senhor. Então aqui nós temos 3 referências ao Senhor. Os escravos devem trabalhar com sinceridade, temendo o Senhor. Devem trabalhar de coração, como se fizesse as coisas ao Senhor. Então Paulo diz: servi a Cristo, o Senhor. Os escravos devem servir a Cristo servindo aos seus senhores. Qualquer carreira vocacional, ela pode ser seguida desta mesma maneira.
Qualquer um que busque um chamado de Deus pode e deve ver a si mesmo em cada aspecto como um servo de Jesus Cristo, como foi o apóstolo Paulo. É triste dizer, mas acredito que poucos cristãos veem as suas profissões, as suas vocações dessa maneira. Por isso que tem problema com os chefes, com os patrões, com a liderança. Porque eles não têm a consciência e nem estão desejosos de dar o melhor de si, mas não veem a si mesmo como servos de Cristo em seu trabalho. De forma intuitiva, pensam que apenas os que têm vocação de servir a obra cristã estão servindo a Cristo. Então, nós precisamos compreender este princípio tão importante. A pergunta, quem sou eu? Nos ajuda então a responder que nossa verdadeira identidade deve ser encontrada apenas em Cristo. Então, em todos os relacionamentos que temos com Ele, assim como todo o cristão é santo, também todo cristão é como Paulo, servo de Jesus Cristo. Isto com certeza inclui a nossa identidade no local em que muitos passamos de 40 e 60 horas por semana. Como é servir a Cristo no trabalho secular? Uma das ilustrações que eu gosto para responder essa pergunta é a história de um vendedor de automóveis, aposentado. Ele passou a maior parte da vida adulta vendendo automóveis. Em determinado momento da carreira, confiou em Cristo como seu Salvador. Então ele disse: antes de me tornar cristão, eu vendia automóveis. Depois de me tornar cristão, eu ajudava as pessoas a comprar automóveis. Esse homem está dizendo que antes de se tornar cristão, não estava preocupado com os desejos e as necessidades do possível comprador, mas somente com a comissão que receberia se vendesse o automóvel. Provavelmente ele tentaria vender os automóveis mais caros, visando sua comissão maior. Mas após ele tornar-se cristão, seu primeiro interesse era auxiliar o potencial cliente a encontrar o automóvel que melhor atendesse às suas necessidades e que estivesse principalmente dentro do seu orçamento. Sua motivação deixou de servir a si mesmo e tornou-se a servir o cliente. Ele havia aprendido a servir a Cristo servindo pessoas. Essa história, ela é verídica. É um argumento para nós de que podemos servir a Cristo servindo pessoas, até mesmo nos negócios conhecidos por não terem essa conduta. Nós servimos a Cristo servindo pessoas. Podemos servir empregados, servir clientes, pacientes ou até mesmo companheiros de trabalho, até mesmo nossos familiares, seja quem for que tenhamos a oportunidade de servir. Qualquer que seja a nossa profissão ou trabalho, devemos ver os nossos mesmos, primeiramente, ver a nós mesmos como servos de Cristo e depois como membros de nossa categoria profissional ou equipe de trabalho. Se a declaração "sou servo de Cristo" passar a fazer parte da sua identidade, então no final de semana, em vez de dizermos graças a Deus, sextou, hoje é sexta-feira, poderemos dizer: esta semana eu tive o privilégio de servir a Cristo, servindo pessoas. Como cristãos, realmente somos mais servos de Cristo do que empregados. Aliás, mais do que cônjuges, filhos ou aposentados. Cada um de nós deve ter em mente uma imagem do nosso verdadeiro cartão de visitas. Servo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E vamos falar sobre o chamado do servo. Deus te abençoe e até lá.